Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre communities em BGP. Tá? Communities, elas são tag, ou seja, marcações aplicadas nos pacotes de rota do BGP. Tá? Então, quando você anuncia uma rota ou recebe uma rota, você pode aplicar ou ler uma community. Existem communities pré-definidas, que a gente coloca como no export, que não vai exportar, entre outras. Eu vou deixar a RFC aqui. Tá? E outras que já são livres. A gente vai usar hoje só as que são livres. Tá? Essas outras pré-definidas, a gente olha em outra aula. As communities, elas podem ser apenas internas, ou seja, você usar apenas dentro dos seus roteadores, ou elas podem ser repassadas para outro SN para eles também tratarem. Nesse caso, nós vamos abordar as duas aqui. Elas são muito utilizadas para fazer a automatização do tráfego, né? Uma automação do tráfego com poucos comandos. No caso, ela dá um pouco mais de trabalho para ser implementada, mas depois, quando a operadora começa a ficar grande, fica muito mais fácil adicionar clientes na rede. O formato padrão de utilização é o número do seu AS mais o outro número. Tá? Exemplo aqui, a gente colocou AS 33001 2.100, seria uma community. Tá? Agora, para que ela serve, a gente vai ver depois. E o formato das communities se dá da seguinte maneira, tá? Normalmente são 16 bits mais 16 bits. Porém, existem outros ASNs que não tem mais 16 bits, tá? Eles possuem mais que 16 bits. Então, para representar ele, a gente usa o Extended Community, ou seja, community estendida, para conseguir usar ele. Então, sempre que você for usar um ASN que esteja maior do que 16 bits, a gente tem que usar o Extended Community, tá? Nessa aula a gente vai aprender só a teoria, nós não vamos aplicar em laboratório nada. Na próxima aula a gente faz essa aplicação em laboratório. Então vamos para o primeiro caso de uso de community. No nosso primeiro caso ele vai ser um uso apenas interno, no nosso caso aqui apenas um roteador vai usar essa community. Pode ser na sua rede inteira, tá? Mas eu vou colocar o caso para a gente entender de forma mais simples, apenas um roteador. Então as communities elas estarão confinadas no ASN 33001. E no caso nós temos o 33002 que é um link P do 33001 e nós temos esse ASN também ligado no PTT, tá? No caso, nós vamos configurar dentro do nosso roteador para que ele permita passar a community 33001/100 no lado do ASN 3302, ou seja, na interface, né, no filtro, não na interface, no filtro do BGP que está indo para o 33002, no out, nós vamos comunicar para deixar passar a community 33001/100. E a mesma configuração nós vamos fazer no link PTT, no filtro out, porém a community vai ser 33001 2.101. Como que a community funciona aqui nesse caso? Vamos dizer que o ASN 33001 tem uma rede 45.100.100.0/24 e internamente no nosso roteador nós vamos marcar essa rede, tá, no anúncio do BGP com a community 33001/2.100. O que vai acontecer nesse caso? O pacote, ou a rede, ela vai ser anunciada via BGP para o ASN 33002 e para o PTT. Mas nesse caso, a única que permite passar essa community é o link P. Ou seja, o link P vai funcionar, ele vai anunciar para esse link P, mas não vamos anunciar essa rede para o PTT. Agora nós vamos adicionar a community 33001 2.101 na rede 45.100.100.0/24. O que vai acontecer nesse caso? A community ela só vai permitir passar para o PTT e não vai permitir passar para o link P. Ou seja, esse bloco ele vai ser apenas anunciado no PTT e não vai ser anunciado pelo link P. Agora você vai me perguntar, mas se eu quiser que passe tanto pelo link P como pelo PTT? E aí a gente vai ter que adicionar outra community, tá? Vamos criar aqui uma community 200. Que essa community 200 ela está aplicada tanto no filtro out indo para o PTT, tanto no filtro out indo para o link P. E aí a gente vai marcar o nosso pacote da rede 45.100.100.024 com a community 200, tá? Final 200. E aí
ele vai verificar o filtro. Deixa passar no link P? Deixa. Deixa passar no PTT? Deixa. Então você vai anunciar para os dois, tá? Esse caso aqui que eu mostrei para vocês, tanto passar só pelo link P, quanto pelo PTT, quanto pelos dois, ele pode ser usado para você automatizar a sua passagem de link ou para o PTT, tudo para onde você quer anunciar. Em vez de você ficar criando filtros, você vai criar um filtro só, que é a community. E quando for, você vai colocar a community que você quer que passe. Agora o segundo caso, ele é bastante utilizado também, mas é para fazer controle de cliente. Tá? A gente vai controlar onde o cliente é anunciado. Aqui nós temos um ASN 33000, que é um cliente. Tá? E eu quero controlar para onde ele vai, sem ter que mexer nos filtros. Né? A gente já tem aqueles filtros configurados para o link P final 100 e para o PTT 101. O que a gente vai fazer aqui? No filtro que eu recebo os anúncios do cliente, no caso aqui a rede 45200.200/24, nós vamos aplicar o filtro 33001.2.100. E o que vai acontecer quando a gente aplica esse filtro? Vai entrar no roteador e no roteador ele vai olhar, posso anunciar pelo PTT? Não. Posso anunciar pelo link P? Posso, porque o link P tem essa community aplicada para Alt e o PTT não tem. Então, nesse caso, nós estamos fazendo o controle do que o cliente entra, tá? Isso aqui é muito utilizado quando a rede é maior, porque você não precisa ficar criando filtros toda hora de in out para o PTT e para o link P. Você só coloca a community que você quer. Agora, no segundo caso, nós só queremos anunciar o cliente para o PTT. Como nós vamos fazer isso? No filtro de in, nós recebemos as redes do cliente 33000, nós vamos aplicar a community 33001.2.101. E aí, quando for sair do nosso roteador, tanto para o link P quanto para o PTT, ele vai verificar a community da mesma maneira. Vai passar no link P? Não, porque não tem a community 100. Mas vai passar no PTT porque tem a community 101. Então, nesse caso, você vai só anunciar o cliente para o PTT e não para o link P. Lembrando que isso daqui é só questão de anúncio, tá? Vai mexer no seu download, não no upload. E agora é o último caso de uso de community com o cliente para controle, vai ser anunciar nos dois, né? Ou seja, você vai ter que marcar o filtro de entrada do cliente com a community 33001.2.200. E nesse caso, nós temos que configurar no PTT e no link P essas communities de saída. E aí, o que vai acontecer? O cliente vai passar tanto pelo PTT quanto pelo link P, porque os dois existem essa community. Então, aqui a gente pode ver que nós temos as três communities configuradas, 100, 101 e 200. Se eu quero que o cliente passe só pelo link P, eu coloco a 100. Se eu quero que o cliente passe só pelo PTT, eu coloco a 101. Se eu quero que o cliente passe pelas duas, eu coloco a 200. Ou seja, toda vez que você tem um cliente novo, você só vai configurar a community nele, você não precisa mexer em mais nada. Você já vai saber fazer isso. Agora nós vamos para um terceiro uso de community. Nesse caso, em vez de eu marcar a community no meu roteador, eu vou deixar o meu cliente marcar essa community. Ou seja, o meu cliente do ASN 33000 vai escolher para onde ele quer ir. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma simulação que ele quer ir apenas pelo link P, porque ele já tem PTT, ele não quer ser anunciado pelo PTT. O que ele vai fazer? No filtro de Alt dele, que ele anuncia pra gente, ele vai marcar a community 33001.2.100. E aí vai chegar no nosso roteador de borda, ele vai analisar as communities, vai permitir passar pelo link P e não vai permitir passar pelo PTT. Ou seja, o cliente está fazendo o controle. Isso às vezes é arriscado, porque quando você tem uma operadora que é um pouco menor e você está com o link meio saturado, se o cliente controla isso, ele pode estourar o seu link. Mas quando tem operadoras muito grandes, isso não faz muita diferença para elas. Elas dão essa liberdade para o cliente, que é até melhor. Agora nós vamos para o nosso quarto uso de community. Nós não vamos usar as communities para enviar as rotas do cliente ou as nossas rotas. Nós vamos usar para receber. Ou seja, tudo que eu receber do ASN, que é o 33002, que no nosso caso é o nosso link P, nós vamos marcar com a community final 1000.
E tudo que nós recebemos do PTT, nós vamos marcar com a community final 101, não, 1001. Por que a gente vai fazer isso? Porque às vezes eu quero só mandar determinadas rotas para o cliente. Ou seja, o cliente chega e me pede assim, olha, eu quero receber só rotas do seu link P, eu não quero receber do PTT. Então eu posso simplesmente, no filtro de Alt que eu tenho para o cliente, marcar essa community. Falar assim, olha, você só vai exportar para o cliente as rotas que estiverem marcadas com 33001, 2.1000. Ou seja, o cliente, na hora de receber essas rotas, ele vai receber só as rotas marcadas com essa community. Ou seja, só as rotas originadas desse link. Tá? Não são originadas no link, mas todas as rotas que vieram desse link IP. E mesma coisa ele pode fazer com o PTT. Ele pode simplesmente marcar a 1001 e ele vai receber só rotas do PTT. Tá? Mas quem está marcando é a gente, né? Não eles. A gente pode passar essa community para eles e eles vão fazer isso. Tá? Muitas operadoras fazem isso. Elas deixam o cliente escolher, porque elas marcam as rotas, enviam. E se o cliente não quiser receber as rotas de um link específico, você filtra essa community e fala assim, eu não quero receber essa community. Você dá um deny. Então, assim, é um caso muito útil. Quando você quer só anunciar o cliente para o PTT e só receber rotas do PTT, você pode fazer isso. Ou então você quer receber só rotas internacionais que vêm do ASN 33001. Então você vai colocar só as do link P deles que são de rotas internacionais, só as communities. Nós já falamos sobre receber só rotas do PTT, mas aqui eu vou deixar os slides de como funcionaria isso, né? Nós marcaríamos para o cliente que eu só iria exportar para ele a community final 1001. Ou seja, o cliente só iria receber rotas do PTT e não receberia rotas do link P. Agora, se eu quiser que o cliente receba dos dois casos, eu posso marcar as duas communities, ou seja, eu marco a 1000 e a 1001 e envio para ele, ou simplesmente criar uma regra só com permite, porque ele vai enviar tudo sem negar nada, ou seja, não importa se tem community ou não, ele vai enviar tudo. Agora, nessa última parte do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o uso mais avançado de community, mas mais como curiosidade, tá? No caso, nós podemos usar as communities também para modificar outros parâmetros do cliente, como o cliente manda a community tal, ele vai aplicar um prepend no seu link 01. Aí ele quer aplicar um prepend no PTT, então você pode usar communities para quando ela vier aumentar o prepend. E você pode fazer isso também com outras. Você pode enviar ou você pode receber. Você pode mudar prepend, local preference, entre outras coisas que são atributos do BGP. Outra coisa que a gente pode fazer também é manipular o tráfego de operadoras distantes. Ou seja, se você tem um cliente, você é um cliente e você passa pelo link 01 e esse link 01 passa pela Algar. Se você for nas communities da Algar e sua rota está chegando na Algar, se você colocar uma community da Algar, vai ser influenciado. Ou seja, mesmo você passando pelo seu link 01 que não é Algar, mas depois ele envia para Algar e você colocar um prepend, que é uma community da Algar que dá prepend, vai funcionar. Ou local preference, ou o que for, se a operadora tiver a community. Vou dar um exemplo aqui da Algar. Na Algar, nós temos, exemplo, a community de rotas aprendidas por trânsito IP 16735.2.3, tá? Nesse caso, se a gente marcar que não quer receber nada dessa community, qualquer coisa que a gente receber da Algar, não importa qual trânsito vier, vai negar aprender essas rotas. Às vezes é muito bom quando a Algar está com algum problema e você não quer receber as rotas da Algar, tá? Mas vamos para outro exemplo aqui. Os anúncios somente para parceiros nacionais, que seria o caso 16735, que é o SN da Algar, 2.900. Se a gente marca isso, a gente envia essa rota, a gente vai só anunciar pela Algar para os parceiros nacionais da Algar, tá? Mesmo que eu esteja passando por outro link e depois por outro link chegando na Algar depois de 3 saltos, mas se a gente colocar essa community, ela vai anunciar a gente só para os links nacionais e não vai anunciar pelos internacionais, tá? E ao contrário, se a gente quiser anunciar só para os internacionais da Algar, a gente marca a VLAN 910, tá? Não importa quantos saltos chegam. Se essa rota chega na Algar e todos esses links exportarem a sua community,
então a Algar vai receber isso e não vai exportar, tá? No primeiro caso aqui, seria communities de engenharia de tráfego para você enviar, tá? Então ali também tem um caso de colocar prepend e de black hole para não tudo que chegar ir para black hole. E no caso de baixo, nessa segunda tabela, são o que a gente recebe da Algar. Então esse é um uso um pouco mais complexo de community, que exige parar, pensar um pouco, usar um looking glass para ver como que as rotas estão indo, como as rotas estão chegando, para ver como você vai alterar isso, tá? Mas isso daqui funciona muito bem e todas as operadoras grandes, se você procurar, tem as communities que você pode mexer. Então, liga para sua operadora, pede a cartilha de communities dele, que você vai conseguir fazer essas alterações através do seu link IP. Então, pessoal, acho que é isso. A aula ficou um pouquinho grande sobre communities. E na próxima aula eu vou tentar montar um laboratório para vocês verem isso funcionando. Beleza? Obrigado e até mais.